Querido Deus, nosso amado Pai, humildemente nos colocamos diante de Ti e dizemos de toda a nossa gratidão. Gratidão por todas as oportunidades que encontramos em nosso caminho. Gratidão por Teu Filho Mestre Jesus, que sempre nos ensina a melhor forma de transitarmos nesta nossa jornada. Mãe Maria de Nazaré, cubra-nos com Teu manto, proteja-nos. E aos mentores do nosso querido Lar Maria de Nazaré, pedimos, acompanhe-nos em todas as atividades que fizermos. Pedimos por todas as pessoas que aqui chegam, sempre em busca, cada um de suas necessidades. Pedimos, Pai, acolha os nossos pedidos e abençoe-nos, que assim seja. Boa noite, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui no nosso Lar Maria de Nazaré. Nós temos o hábito de dizer querido Lar Maria de Nazaré, porque é realmente um lugar onde a gente se sente bem. E por isso nós sempre voltamos aqui. E sabemos que aqui nós podemos fazer os nossos pedidos, nós temos a confiança no Pai, porque nós temos fé. E assim sempre estamos aqui, a cada semana que passa, ou se não todas as semanas, mas dentro das nossas possibilidades, sempre estamos aqui e aprendendo a cada vez um pouquinho mais. E vamos ver então o que temos para a noite de hoje. Quando nós viemos aqui no Lar Maria de Nazaré, ou numa outra casa espírita, para participarmos assim de um encontro, nós sempre vamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Estes ensinamentos dados há mais de 2000 anos, mas podemos dizer que Ele está nos dando hoje ainda, porque eles são sempre atuais. E o Evangelho de Jesus não vai mudar. Vai servir por toda a nossa existência e em todas as próximas encarnações. O ensinamento de Jesus é o mesmo. E eles sempre nos chamam a uma mudança. Eles nos convidam a mudar a nossa forma de viver, de pensar, de agir, para nos tornarmos mais evoluídos, para alcançarmos o objetivo pelo qual viemos aqui para este planeta. Nós viemos sempre em busca de algo, nós viemos com esperança, aquela esperança de encontrar alguma coisa que neste momento vai nos dar um alívio aos nossos sofrimentos, às nossas dores, aos nossos problemas e nos mostrar, quem sabe, um caminho a seguir. Isso é o que faz o Evangelho de Jesus. E sempre que somos chamados a trabalhar por nossa evolução, pela nossa evolução moral, pelo nosso aperfeiçoamento espiritual, porque nós somos espíritos criados por Deus, não sabemos quantas encarnações já tivemos, mas em cada uma delas é a nossa grande oportunidade. E essa então é a nossa atual oportunidade. E nós estamos sempre buscando essa aproximação com Deus,
Porque nós já aprendemos que quanto mais perto de Deus estivermos, mais felizes nós vamos ser. Quanto mais perto de Deus, onde está Deus? Já ouvimos também que Deus está em nós, os nossos sentimentos, Ele está conosco. Às vezes nós esquecemos, nos afastamos e de repente surge aquela vontade de novo de buscarmos algo melhor. Oh, mas o tempo que eu ia na igreja, o tempo que eu ia lá no Lar Maria de Nazaré, eu me sentia tão bem, eu vou voltar. Sempre é tempo de recomeçar. E hoje, mais uma vez, nós vamos aprender sobre uma parábola de Jesus. Ele falava em parábola na época porque era uma forma que o povo entendia mais facilmente o ensinamento que ele queria trazer. E como nós estamos assim nos aproximando do final do ano, falta pouco tempo, né? Dias, hoje a gente já pode contar, né? Falta pouco tempo para o final deste ano civil, este ano de 365 dias. A gente sabe exatamente quantos dias faltam. Aí a gente também temos o hábito de refletir. O que eu tinha planejado, o que eu consegui fazer esse ano e o que eu não consegui. Ainda temos alguns dias. Temos capacidade ainda de fazer aqui nesse mundo material o que nós tínhamos planejado para este ano? E assim também acontece com o nosso espírito. Ele tem um tempo para viver aqui. Ainda bem que nós não sabemos quanto tempo falta, se é dias, meses, anos, né? Mas uma coisa nós podemos ter certeza, todos nós vamos sair daqui em algum momento. Na hora da nossa morte, na morte desse corpo físico, a nossa alma vai viver no mundo dos espíritos. E o que nós fizemos de bom por nossa alma, por nossa evolução moral, por nossa evolução espiritual? Nós já começamos a fazer alguma coisa de bom? Acreditamos que sim. Estamos aqui mais uma vez aprendendo. E acreditamos também que quando nós aprendemos, nós vamos aplicar isso na nossa vida. E cada ensinamento novo, a gente aprende um pouquinho mais. Às vezes os temas das palestras se repetem. Por que se repetem? Porque o Evangelho de Jesus é o mesmo. E nós às vezes esquecemos. Então não tem problema se hoje eu ouço uma palavra sobre um determinado tema e daqui um pouco de novo. Porque a gente precisa repetir para lembrar. Então o que nós já fizemos por nosso espírito, por nossa alma? Como é que nós estamos nos preparando para a vida futura? A vida que vem depois desta vida. Porque no momento que nós morrermos para este mundo, nós não vamos virar santos, não vamos ser melhores do que fomos aqui. Nós vamos ser exatamente como fomos aqui. Então, se nós aprendermos agora a trabalhar no bem, fazer o melhor, nós vamos continuar depois lá fazendo a mesma coisa. Hoje vamos ver o que diz a parábola que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Né? Para quem conhece a doutrina espírita, entende que cada reencarnação que nós tivermos é uma nova oportunidade de aprendizado. Uma oportunidade de desenvolvermos as virtudes no nosso dia a dia para conseguirmos um futuro melhor, uma vida mais feliz. E ela já pode ser mais feliz aqui mesmo. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos sentindo melhores.
Nós vamos nos sentindo mais felizes pelo dever cumprido, por estarmos trabalhando no caminho do bem. A gente se sente bem quando faz alguma coisa boa para alguém. É um sentimento genuíno quando a gente se sente realizado por ter feito o bem para alguém. E de preferência aquele bem sem cobrar nada em troca, né? Daí melhor ainda. Então fala nos trabalhadores da última hora. É uma parábola que está no Evangelho de Mateus, na Bíblia de todas as religiões, capítulo 20 também, itens de 1 a 16. E essa parábola nos chama urgentemente a nossa renovação íntima, o nosso interior. E nós vamos ver o que nós temos que fazer para realizar essa mudança em nós. E a parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, e mandou-os à vinha. Esta vinha, hoje a gente pensa uma plantação de uva, né? É uma paisagem bonita, mas esta vinha não é uma lavoura, não é uma plantação. Esta vinha aqui representa toda a humanidade. É a vinha deste pai de família. Toda a humanidade, que é o nosso campo de trabalho. Como é que nós vamos fazer isso? Este planeta, nesta encarnação que estamos vivendo, como é que nós vamos trabalhar por toda a humanidade, né? O pai da família aqui representa Deus, que nos convida ao trabalho, a nos chamar, a nos lembrar constantemente que devemos trabalhar nesta vinha. É aqui que temos a oportunidade de garantir a nossa evolução. Nesta humanidade, nesta sociedade em que vivemos. Aí pensamos assim, nossa, mas são milhões de pessoas. Como é que nós vamos fazer? Cada um de nós faz parte desta humanidade global, completa. Mas nós podemos fazer algo por todos? Em pensamento podemos. Sabemos já que a nossa oração chega em todos os lugares. Mas no nosso dia a dia, onde é que nós temos a oportunidade de viver no bem, de praticar o bem? Com as pessoas que estão à nossa volta. São com essas pessoas que nós vamos fazer o bem. E todo bem que nós fizermos para estar neste caminho que Jesus nos ensina, é sempre em relação a alguém. Fazemos o bem também para nós mesmos, com certeza, quando nós cuidamos de nós. E nós temos essa obrigação de cuidar do nosso corpo, que é um empréstimo para essa vida que estamos vivendo, e para cuidar da evolução do nosso espírito. Essa é a nossa responsabilidade. Então, tudo que fizermos de bom é em relação a alguém. Não podemos fazer o bem para muitas pessoas, mas para todas aquelas que nós encontramos. Dentro de casa, com a família, marido e esposa, pais e filhos, irmãos, os colegas de trabalho, as pessoas que encontramos nos nossos momentos de lazer, até aqueles totalmente desconhecidos que por acaso encontramos na rua. Às vezes um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Isso faz um bem tão grande. Às vezes uma pessoa pode estar bem cabisbaixa, pensando negativamente nos problemas que está carregando, e quanto mais pensa no problema, parece que maior o problema fica, e de repente alguém dá um esbarrão e diz: "Oh, desculpa, bom dia." A pessoa acorda
E nesse acordar, ela mudou a forma de pensar. Quebrou aquele pensamento negativo que ele estava carregando. É só alguém me disse bom dia, olha para trás para ver quem foi, nem sabe quem foi, não conhece. Mas não tem problema. É o bem que alguém fez para outro. São simples. Quando se fala em caridade, a gente pensa mais fazer doação, tem que doar dinheiro, tem que doar roupa, tem que doar comida. Mas caridade não é só isso. Tem pessoas que não conseguem doar nada porque quase não tem. Mas caridade, na verdade, como Jesus ensina, todos podem fazer e ela não custa nada. É com aquilo que acabamos de falar. É como nós nos relacionamos com as pessoas que encontramos no nosso caminho. Então, o pai de família é Deus, o nosso campo de trabalho é a humanidade. E o denário que ele prometeu como pagamento? Será que seriam algumas moedas, algumas notas de 100 reais? Ele convencionou que ia pagar um denário. Não é um pagamento material, é a recompensa que teremos depois de um trabalho no bem. Mas que recompensa é essa? Se eu ficar trabalhando bem, o que eu vou ganhar como recompensa? Podemos dizer que é o nosso progresso espiritual, a paz na consciência, a felicidade pelo dever cumprido, pela prática do bem. Não é um pagamento material. Esse denário é um pagamento moral. É a nossa evolução que está acontecendo. E por isso a gente diz, nós nos sentimos bem depois de fazermos o bem para alguém. Eu conheço pessoas, nós conhecemos, né? Ai, consegui fazer aquilo, mas foi tão bom porque a pessoa ficou tão feliz, porque ficou tão feliz. Alguns contam, outros só fazem, não contam. Mas é bom ver as pessoas felizes, com seus problemas resolvidos, com a atenção que a gente puder dar. Emprestar o ouvido, às vezes, 2 minutinhos para escutar o que a pessoa quer dizer. Dar atenção, ver a pessoa. Que a gente pode trabalhar, estar no meio de uma multidão, mas pode não ver ninguém. Sabe que estão todos aí, mas não presta atenção. Às vezes uma pessoa do nosso lado está com um problema e a gente não se digna nem a olhar para a pessoa. E às vezes era tudo o que ela precisava. Que alguém perguntasse, como é que você está? Posso fazer alguma coisa? Posso te ajudar? Mesmo que a gente não consiga resolver o problema. Mas só o fato de dar atenção, de mostrar para a pessoa que nós estamos vendo-a, que nós estamos preocupados com ela, isso já é um benefício muito grande. Então, o denário não é um pagamento material, mas sim moral. E para conseguirmos este pagamento, nós temos que desenvolver as nossas virtudes, que é aquilo que nos transformam em pessoas, em homens de bem. Aí a humildade, a benevolência, a indulgência, a paciência, a caridade e tantas outras virtudes que nós aprendemos que nos fazem bem. Porque tudo isso, para ser humilde, benevolente, indulgente, paciente, caridade, tudo tem que ser em relação a um de nossos irmãos. Então nós vivemos constantemente em relação com alguém. E aí nós podemos pensar, como é que nós vamos fazer daqui para frente? Aí continua a parábola. Saiu de novo na 3ª hora do dia, depois saiu na 6ª, na 9ª hora, e a cada vez mandava mais trabalhadores. Mas esse pai de família saiu também na 1/10ª hora, diz aqui na parábola. Na última hora do dia. E ainda encontrou pessoas que não estavam trabalhando e perguntou, por que não estão trabalhando? É porque ninguém nos assalariou. Então vão para a minha vinha e vão trabalhar. Na última hora do dia. Então nesta parábola, Jesus fala nas horas em que os trabalhadores foram chamados. Podemos entender essas horas, aquele momento da nossa mudança, quando nós aceitamos os ensinamentos de Jesus e decidimos
começar a trabalhar por nós mesmos e começar a trabalhar por nossa transformação. Então, esses que chegaram na 1/10, na última hora do dia, ainda vão ter a oportunidade de trabalhar. O objetivo de estarmos aqui encarnados é justamente esse: nos aperfeiçoar, para nos tornarmos espíritos melhores, buscando a nossa evolução e cada vez mais subindo um patamar e nos aproximando mais do Pai. Levando em conta as reencarnações que já tivemos, uns tiveram mais encarnações, outros menos, mas não importa, todos tiveram a sua oportunidade e cada uma delas é o momento de fazermos, de trabalharmos pela nossa transformação. Neste momento aqui, que estamos aqui no lar, ouvindo mais uma vez sobre os ensinamentos de Jesus, estamos novamente sendo chamados, sendo lembrados que devemos trabalhar por nossa evolução. E a parábola diz assim, ela termina, né? Voltando à parábola, que ao cair da tarde, esse pai de família chamou a pessoa responsável e mandou que fizesse o pagamento aos operários, começando dos últimos. E ele foi pagando 1 denário para cada um. Quando chegou a vez dos primeiros, eles foram reclamar, porque se acharam prejudicados, porque eles trabalharam o dia todo, enfrentaram o sol e ganharam o mesmo valor que aquele que só trabalhou 1 hora. Aí o pai de família diz assim: meu amigo, não que te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário por dia? Toma o que é teu e vai-te. E apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Então assim, o pai não faz distinção a quem trabalhou mais tempo ou menos tempo. Porque pode ser que aquele que trabalhou menos tempo produziu mais do que aquele que trabalhou mais horas. Talvez tenha trabalhado melhor por sua evolução num tempo mais reduzido. Porque tem pessoas que passam o tempo todo sem se preocupar em fazer nada de bom. E tem aquelas pessoas que vivem fazendo bem dia e noite. Então podem trabalhar menos tempo, mas vão receber o mesmo valor, a mesma recompensa, que todos um dia vão receber. Todos nós vamos receber esta recompensa que o Pai promete. Aí termina a parábola dizendo assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos serão sempre aqueles que enfrentam as suas dificuldades no seu dia a dia, sem reclamações, sem culpando ninguém, sem se revoltar contra o Pai. Aqueles que entendem, porque buscaram se informar, por que nós sofremos neste mundo. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Todos que vivem aqui sofrem, uns mais e uns menos, dependendo de como trabalham. Todos nós sofremos. Não tem um ser humano neste planeta que pode dizer: eu não tenho sofrimento nenhum. Não existe, porque daí não estaria mais aqui. Já estaria num mundo melhor, num plano superior. Então todos nós sofremos. E não precisamos comparar quem sofre mais, quem sofre menos. Cada um só recebe o que consegue carregar, como disse Jesus. Meu jugo é leve. Então Deus não nos dá provas que nós não conseguirmos resolver. Agora depende de nós. Queremos sofrer mais tempo? Vamos demorar mais.
vamos ter que, a nossa preguiça vai pagar o seu preço. A nossa falta de vontade, falta de fé, vai pagar o seu preço. E nós vamos sofrer mais. Então nós estamos aprendendo dia a dia que nós somos responsáveis pela nossa transformação. Ninguém vai fazer por nós. Podem nos auxiliar, podem dar o exemplo, mas vai depender de cada um de nós. O que vai fazer com sua vida? É uma escolha que nós temos. E é uma oportunidade grande que o Pai nos dá. Cada problema que aparece no caminho. Então, os escolhidos são aqueles que enfrentam, eles suportam as provações e se mantêm firmes nesta vinha do Senhor. Se mantêm firmes nesta convivência, neste mundo de relação em que nos encontramos. Firmes, pensamento positivo. Eu sou filho de Deus. Eu sou responsável por mim. Eu vou me transformar. Eu vou fazer o melhor pelos meus irmãos. Não quero mais causar dano a ninguém, mas eu quero ajudar, porque não basta só não fazer o mal a ninguém. Passo a vida toda sem prejudicar ninguém, mas eu chego lá em cima e estou de mãos vazias, porque eu não fiz bem nenhum para ninguém também. Então o importante é agirmos no bem, se quisermos uma vida futura melhor. E os chamados são aqueles que tomam conhecimento do mestre, dos ensinamentos do mestre. Nós somos chamados, estamos aqui, aprendendo, conhecendo, nos instruindo. E o que nós estamos fazendo com isso? Falando em trabalhadores de última hora, me veio agora, que nós falamos antes da palestra, aconteceu uma coisa bem interessante hoje mesmo aqui conosco, os tarefeiros do sábado, né? Nós mandamos durante a semana um recado perguntando quem pudesse nos ajudar no mutirão. Nós temos um grupo de voluntários que vem para reformar o lar e pintar o lar. Quem vem mais vezes aqui percebeu que trocamos todas as janelas. E hoje era o dia de pintar as paredes, que estava tudo sujo, hoje está tudo limpo, bonitinho. Mas daí poucos vieram. Não veio a equipe que nós queríamos para ajudar. Então quem veio teve que trabalhar mais, já era 3 e pouco, 2 horas e pouco, com esse trabalhando e tirar as cortinas e botando, não ia dar tempo. Aí o grupo do sábado chegou para ir para o estudo, né? 2h30 começa o nosso trabalho, que é o nosso estudo. O que aconteceu? Alguém chamou eles todos para vir aqui, porque tinha que limpar o salão, era só pó que tinha aqui dentro. Então nós fomos chamados assim, meio que da última hora, viemos tudo correndo aqui, né? Buscando balde, pano, e todos vieram e ajudaram. É um exemplo claro. Nós não viemos antes, quando fomos convidados, mas de repente fomos chamados na última hora. E na última hora nós viemos trabalhar. Foi bonito de ver isso que acontece, mesmo aqui dentro da casa. Então, assim, queridos irmãos, a partir de agora nós sabemos qual é a vinha do Pai, qual é a nossa obrigação, qual é a nossa responsabilidade. Porque temos a certeza que cada um que aqui se encontra quer melhorar a sua vida. E assim, em conjunto, nós vamos continuar aprendendo e buscando exemplos e tentando incentivar os outros a fazerem a sua parte por sua própria evolução. Que o Pai nos abençoe, que assim seja.